tem que se cuidar. Que preconceito, deixa isso pra lá. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Tá gravando? Eu quero ter um dedo de próstata com você. Essa piada não tem graça nenhuma. Aliás, piadas como essa cada vez mais dificultam e atrapalham homem como eu e você a procurar saber os detalhes de um exame de câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. E a prevenção é o modo mais eficaz de combater o câncer de próstata. Por isso nós estamos nesse encontro com o nosso querido diácono Nivaldo Florencio, quebrando o tabu, e ele vai falar para nós nessa noite, para mim e para você. Mas antes eu quero ler com você 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu quero te dizer, nesse encontro nosso, esse papo de homem, quebrando tabu, que Deus tem um propósito na sua vida e nós precisamos nos cuidar. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Boa tarde, me chamo Tarcísio Bezerra Ferreira, sou membro da Igreja Central Batista de Saracuruna. Eu venho aqui falar um pouco desse mês de Novembro Azul, a importância que esse mês traz para cada um de nós, para que nós possamos se cuidar. Não somente esse mês, porque a importância de nós ir ao médico, ela nos traz com que nós possamos estar sempre fazendo seus exames de rotina. O Novembro Azul ele foi criado para lembrar aos homens que é necessário ele procurar o médico para evitar até mesmo o câncer de próstata. E eu quero dizer para cada um de vocês que não precisa vocês ter medo de ir ao seu médico, ir ao seu urologista, de fazer o seu PSA, de fazer até mesmo o toque. A importância é fundamental na nossa vida. Por que eu estou passando essa pequena mensagem para vocês? Porque desde a idade de 45 anos de idade que eu faço meus exames de rotina. E por eu estar sempre fazendo meu exame de rotina, agora há um ano atrás eu descobri que eu estava com a próstata crescida, e através de uma ultra que eu fiz, e o médico passou para mim um remédio
e eu passei a tomar, ele falando que aquele remédio ia resolver, mas só que não resolveu. E fiz outra útil, levei para ele novamente, ele olhou e falou para mim: Tarcísio, é bom que nós venha fazer uma pequena raspagem na sua próstata para que você melhore e pare de tomar esse remédio. Você não pode ficar tomando esse remédio o resto da sua vida. Aquilo ali, meus irmãos, na mesma hora que ele falou isso, me deu uma coragem tremenda de eu fazer essa raspagem. Eu quero dizer, meu querido, que não tenha medo de fazer seus exames. Fiz essa raspagem, fiquei bom, estou aqui contando a vitória para cada um de vocês. Estou feliz, Deus me abençoou, graças a Deus. Então eu quero dizer para cada um de vocês que não deixe de fazer os seus exames. Como essa minha próstata ela estava crescida, se eu não faço meus exames, meus irmãos, poderia futuramente me causar um câncer ou algo pior. Então não tenha medo, faça seus exames de rotina, vá constantemente ao seu médico, procure fazer o que ele manda e não tenha medo. Constantemente faça seus exames, que eu te digo, você será um bem-sucedido em tudo aquilo que você pensar de fazer. Agora eu quero deixar para vocês um versículo bíblico que eu sempre trago na minha vida, pelas vitórias que o Senhor tem me dado, que se encontra no Salmo 116, no versículo 12, que nos diz a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então eu estou aqui nesta tarde fazendo esse vídeo para vocês, passando esse incentivo para que vocês possam ir a seu médico e fazer seus exames. Uma boa tarde para todos e muito obrigado pela atenção. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar.
Bom dia. Eu queria marcar uma consulta pro meu marido. Tá, pra que dia? Hoje. Hoje? Hoje a agenda tá um pouquinho cheia. Não, mas pode ser até o último horário, o horário que você tiver. Eu não aguento mais aquele homem reclamando da minha casa. Ele reclama vai no banheiro, reclama pra fazer... Você sabe, né? E assim, já tem mais de 50 anos, tá na hora de vir no médico. Então pode marcar um proctologista pra ele hoje aí. Tá, eu só tenho o horário de 4h30. Tá ótimo. Mas não pode atrasar. Porque se atrasar, o doutor vai embora. O último horário. Tá ótimo, não tem problema não. Tá bom. Qual é o nome dele? Ronei. Ronei de quê? Ronei Batista. Qual a idade? 50 anos. Vocês têm plano de saúde? Temos. Tá, então... Você quer a carteirinha agora pra já Não, deixar confirmado? Não, pode trazer a carteirinha na hora, tem que trazer a carteirinha e identidade na hora. Ah, tá então bom? tá ok. Tá bom, aí até 4h30 então. Tá. Não atrasem. Tá bom, pode deixar. Obrigada, tá? Nada. Ronei, já marquei sua consulta, hein? Não quero saber de desculpa. Bom dia. Bom dia, pode sentar? Eu queria ver se eu conseguia ser atendida hoje. Bom, atendida não, eu não, meu marido. Hoje? É hoje. Hoje a agenda tá super cheia, eu acabei de marcar mais um. Poxa, sabe que é porque esse exame está pronto já há mais de 20 dias. E sabe como é que é homem, né? Enrola, enrola, enrola. Então hoje ele vai sair mais cedo do trabalho aqui. É hoje. Aí eu vim aqui rapidinho. Vê se você me encaixa aí, por favor. Então é só pra mostrar esse exame? Isso, só pra ver o exame. Então eu vou conversar com o doutor e você chega aqui assim, umas 4h25. Eu só vou encaixar você 5 minutinhos pra falar com o doutor então. Está ótimo. Às 4 horas estaremos aqui. Tá bom então. Tá bom? Tá? Qual o nome dele? Jean. Jean de quê? Jean Douglas. Qual a idade? 30 anos. Vocês têm plano de saúde? Não, particular mesmo. Tá bom então. Então tá, já tô marcando aqui que encaixe. Aí até mais tarde então, é só voltar. Tá bom, muito obrigada, tá? Nada. Mais tarde. Boa tarde, dona Mitch, tudo bom? Boa tarde, doutor. E aí, o que tem pra hoje? Ouve só, a gente completou a agenda de hoje à tarde. Acho que o senhor vai ficar aí até umas 5. Puxa vida, já tinha programado tanta coisa. É porque apareceu uma paciente de emergência aí, mais ou menos de emergência, né, na verdade, às 4h30 e tem um paciente já que tá com um exame pra te entregar já há algum tempo e eu encaixei às 4h20, mais ou menos. Tá tudo bem, tá. Mas se alguém atrasar, eu dispenso. Tá perfeito, viu? Obrigado, bom? tá? Nada. Alguns momentos depois. Anda! Calma. Você vem. Eu sou professor público. Eu, tudo. Boa tarde. Boa tarde. Está marcado para 4h30? Tá. Tá? Deixa eu ficar aqui que... Senão foge, sabe? Aqui. Tinha necessidade nenhuma de estar aqui, é só um ardido matinal. Matinal. Você tá reclamando há 2 meses no meu ouvido? É o Ronei, moça, que tá aí marcado pra 4h30. Tá. Ninguém tá no meu nome dos 4 ventos, não. Qual é o problema? Me diz. Ninguém precisa saber que eu tô aqui, ninguém. Só um médico. Tá bom. Tá bom. Coisa minha ideia. Tá bom. Eu quero ver se você vai contar tudo pro médico, tudo que você tá sentindo. Vou contar, só um ardido matinal. Matinal, Rony? Ah, pelo amor. Você tá reclamando de manhã, você reclama de noite. Ninguém precisa saber o que acontece de noite na minha casa. Aham, tá bom. Ninguém precisa saber. Eu sei muito bem. Eu já avisei o médico que vocês chegaram, tá? Ah, tá. Obrigada. Obrigado. Igual criança. Igual criança. Boa tarde. Vocês aí? Oi, amiga, tudo bom? Menina, eu nem consegui ir na igreja no domingo. Ai, que pena, foi tão bom. Sério? Poxa. Não, eu tava com o Ronei aqui, você viu? Você não pode ir, não? Rodei, aí rapaz, tá com algum problema? Tá uma coisa na garganta, sabe? Que tá puxando. Ah, Ronei, dorzinha de garganta, Ronei? Fala a verdade, você veio aqui pra fazer um exame de... Eu vim fazer o exame. Ah, o mesmo exame que você fez, amor. Não, só fiz o de sangue. Ué,
sangue. Tem nada demais, cara. Esperou chegar aos 50 anos pra fazer esse exame? Como assim tem nada demais? Você já fez exame? Eu não fiz, cara. Ainda não chegou aos 40, mas como eu já perdi muitos familiares, eu tô fazendo um preventivo. Já fiz o de sangue e se precisar, vou fazer o de toque. É muito importante. Tá vendo, Ronei? Então pode nem precisar do toque, não. O primeiro exame de sangue, se der alguma coisa, o médico vai pedir um de toque. Nada demais, nada demais. Menos mal. Tá vendo, Ronei? Eu tô falando pra você, meu amor. Você vive reclamando, ele vive reclamando no meu ouvido. Nossa. Eu não aguento mais. Vai ter que ver logo mesmo. Jean Douglas. Tá certo? Opa. Esse capacete vai ajudar não, hein, rapaz? Eu não sei por que ele veio com esse capacete. Cada uma. 20 minutos depois. Ai, graças a Deus. Obrigada, tá, doutor? Nada, até os 40. Ah, tá bom. Ei, deu tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. Bom, cara. Vou precisar fazer outro exame. Boa sorte lá. Tchau. Não vai precisar do exame, tá bom. Menos mal. Falei pra você. A minha preocupação era... Qual o problema também? Logo bateu, né? Ronei? Vamos lá? Opa. É ele, doutor? Vamos lá. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos lá, doutor. É isso aí, rapaz. Tem que enfrentar. Não, eu vou junto. Vou deixar. Tá bom. Pode ir. Só tá garantido. Obrigada, hein? Fala, gente. Tudo bom? Tudo bom aí, Ronei? Tudo bem? Tô bem. E como é? Você tá bem mesmo? No momento intacto, né, doutor? No momento intacto. Mais pra frente a gente vai ver como é que vai ficar a situação aí. Tudo bem. E ele teria quantos anos? Você tem quantos anos? Eu, no momento, 50, doutor. Tudo bem. Qual o seu problema? Diz pra mim. O meu problema, assim, é minha mulher. Entendeu? A mulher é o meu problema. Que ela fica me obrigando a fazer essas coisas assim que eu não gosto de fazer. Entendeu? E fora ela, qual seriam os outros problemas? Eu espero que você fale tudo direitinho, hein? Então, doutor, eu ando tendo as dificuldades, sabe, para poder urinar, tem um tardido, né? Tardido. Entendi. Assim. Aí eu tenho problema também pra... Tá, tudo bem. E vermelhidão na urina? Não. Tá. Não tenho comido muita beterraba, não. Tá bom. Então, o que acontece? Você sabe que nessa idade a gente precisa ser prudente, fazer um acompanhamento. Então eu vou pedir aquele examezinho de toque. Então você pode se dirigir lá na nossa sala do exame. Mas é assim seco? Sem cafezinho. Vamos lá. Você pode se dirigir para o consultório, a enfermeira vai acompanhar você, tá bom? Ô Jaqueline! Não. Vou entrar, então vou lhe acomodar, tá bom? Ah, não, é pra cá mesmo. O senhor vai deitar com a cabeça pra lá, com os pezinhos pra cá, vai virar para a parede. Tá? Assim, posição, né? não. Assim tá bom, assim. Pro lado, posição fetal, tá bom? O doutor já está vindo aqui. O doutor, né? Não é a senhora não. Não sou eu que vou fazer o exame, não. Tá bom? Tá. É o doutor. Vou chamar ele agora, tá? Tá, ok. E aí, tá pronto, Ronei? Tô não, doutor, tô não. Ô Jaqueline, essa luva não tá dando no meu dedo não, hein? Ai, meu Deus, doutor. Vamos lá, tudo pronto? Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. Muitos meses depois. Boa noite, eu tô aqui para dar o testemunho aqui no culto do Novembro Azul, falar um pouquinho aí do que eu passei, que eu tenho vivido ultimamente. Antes eu tinha um pouco de medo, um pouquinho só, bem pouquinho. De medo e de receio de fazer o exame enfim, vocês sabem. Mas aí teve um dia aí que eu tive coragem, eu fui assim com muita convicção, sabe? Deus me guardou e eu não tive medo, fui ali certo, convicto de fazer o exame, sabendo que nada ia me impedir, eu fui para fazer o exame. Não foi uma experiência muito agradável, eu tenho que admitir, mas consegui fazer o exame. E acabou que eu fui diagnosticado com câncer de próstata. O bom é que estava no estágio inicial
E no meu caso era algo simples que dava para ser removido com uma cirurgia, um procedimento. É um pouco complexo, sim, mas graças a Deus foi tudo bem e eu me vi livre aí dessa doença. E eu estou vivo para poder ver aí a formatura da minha filha na faculdade, poder ver ela se casando. Então, você que é pai, esposo, assim como eu, faça exame. Eu sei que pode parecer assustador a ideia de alguém, mas faça, porque a gente não está fazendo pela gente. A gente está fazendo pelas pessoas que a gente ama. Tá bom? É isso, né, querida? Foi, né? Alguém trouxe Boa noite, Jaqueline. Quem que a gente... Ai, que eu esqueci do ia. Boa noite, dona Mirth, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite, dona Mirth, tudo bom? O que a gente tem pra hoje aí? Volta, porque é boa tarde. Boa tarde. Poxa. Ô moça, chegando, pode chamar o médico, tá? Não é assim também não, tem que chegar a nossa hora, não é assim também não. Ô senhora! Oi. Oi, gente. O que tá acontecendo? Você vai falar com o Jean, não? Ei. Eu vim aqui para fazer o Fala alto. exame. Fala alto, pode falar. Não tá te É o ouvindo. mesmo exame que você fez, né, amor? Oi? Eu só fiz o de sangue. Ah, mas é isso mesmo. Não tem nada demais não, rapaz. Exame bobo. Tem exame de sangue. Tu já fez o exame? Não, ainda não fiz, mas fiz o de sangue. Como eu tenho histórico na família, tô caminhando. Mas se tiver que fazer, eu também vou fazer. Você pode dirigir... Calma, volta. Você pode se dirigir para o consultório, a enfermeira vai acompanhar você. Ninguém te chamou, Você pode se dirigir para o consultório, a enfermeira vai acompanhar você. Ô, já que... Ele vai chamar seu nome. É simples, essa deixa é simples, ele vai te chamar. É só isso. É só isso. Vamos lá, tá pronto pro exame, Maria? Não, doutor, não. Nossa, meu Deus, rapaz, não entra nessa luva de jeito nenhum. Ai, meu Deus do céu. Olá, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Nivaldo Florencio, sou técnico em radiologia, sirvo como diácono na Igreja Maranata da Vila São Luís. E hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre a campanha do Novembro Azul. Tá? Queria deixar um abraço forte para o pastor Marcos Luiz Lopes, tá? Da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, que o senhor possa receber nosso afeto, nosso abraço, para que o senhor possa gozar de plena saúde, que o Santo Espírito de Deus possa conduzir seu ministério, que o senhor possa continuar esse trabalho maravilhoso que tem exercido, para que o reino de Deus possa ser edificado cada vez mais aqui na Terra. Essa campanha do Novembro Azul, nós resolvemos falar um pouquinho a respeito, porque é a única campanha que os homens têm para a área da saúde, que é o Novembro Azul, é a campanha voltada para o câncer da próstata. E nós sabemos como é difícil levar o homem para o médico, né? As esposas sabem muito bem disso, os homens são muito resistentes, são reservados, mas a hora de falar a respeito disso aí é agora, né?
Então vamos começar aqui já com um versículo, porque nós somos crentes e a gente fala da palavra de Deus em todas as oportunidades, né? Que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós devemos cuidar do corpo em que o Espírito Santo de Deus habita, né? Para que possamos gozar de saúde, das bênçãos de Deus, ter tempo de qualidade aqui na Terra, para podermos usufruir, porque muitas das vezes esse tempo vem com a idade, né? E a idade tem que ser uma idade com o corpo saudável, com a mente saudável, para que no nosso caso possamos levar o nome de Deus a tantas outras pessoas. Mas por isso nós temos que cuidar da saúde, isso é primordial. A saúde tem que estar bem tratada para que a mente possa se tornar sã como o corpo. Mas para o homem, culturalmente falando, aqui no Brasil, existe essa resistência, né? Então, como é que a gente vai falar um pouquinho disso? Eu tenho experiências em casa, né, de casos de irmãos meus que já faleceram com histórico de câncer, e isso é muito dolorido, sabendo que o homem pode se cuidar, o homem pode se tratar. A mulher tem várias campanhas para o tratamento aí. O homem, além da resistência, tem pouca campanha, né? É pouco divulgado isso. Mas nós temos que mudar esse cenário, né? O homem tem que se conscientizar. Ele é o chefe da família, é o exemplo, então ele tem que buscar estar saudável para que sua família também procure o exemplo que ele está dando, né? Então, vamos falar rápido e direto para a gente não ter está gastando muito tempo aqui com coisas desnecessárias, né? Então, câncer. A pessoa já ouve falar em câncer, ela fica meio que apavorada, né? Independente do que seja, independente do tratamento que tenha ocorrido, ou até mesmo independente da classificação desse câncer, né? Então, a palavra câncer é o suficiente para aterrorizar e a expectativa do seu tratamento se encarrega de aumentar esse sentimento, né? Gerando ansiedade e incertezas quanto ao seu futuro. Nesse momento, somente pacientes e seus filhos bem informados poderão entender a situação nas suas reais dimensões, lidando melhor com a questão. Então, prevenção é fundamental para não ter esse tipo de surpresa, não ter esse tipo de notícia traumática que venha desestabilizar a família, né? Porque ninguém espera por uma notícia assim, né? Mas a prevenção é fundamental para isso. E o que é esse câncer, né? É o nome dado a todas as formas de tumor maligno. A pessoa recebe essa notícia e sabe que ela está com uma tumoração maligna, e isso aí é uma tumoração cancerígena, né? Os tumores malignos surgem a partir de uma anormalidade nos genes que geram a multiplicação descontrolada de determinadas células do organismo, né? Forma-se então um núcleo celular sólido e uma rede de vasos sanguíneos para sustentá-lo. E é por meio dessa corrente sanguínea que as células malignas atingem outros órgãos e dão origem a novos tumores, num processo mais conhecido como metástase. Como eu falei anteriormente, foi o caso que eu tive na família, foi o caso do meu irmão. Ele teve um câncer de reto e se tornou metástico, tá, para o cérebro, pulmão e tireoide, e quando foi ver estava no estágio muito avançado, porque não teve prevenção. E a gente não tem que se aterrorizar com a palavra câncer, tem que correr o mais cedo possível para que isso não aconteça, né? Por que no nosso caso o câncer de próstata que é falado agora, né? O que é a próstata? Muitas das vezes o próprio homem não conhece o seu corpo, né? A próstata é uma glândula localizada no interior da pelvis, na base da bexiga, atrás do púbis e acima do reto, e faz parte do sistema reprodutor masculino. É o órgão responsável pela produção do fluido seminal, que nutre os espermatozoides produzido pelo testículo, que lubrifica a uretra, ajudando
ao sair no momento da ejaculação. A função normal da próstata depende da testosterona, que é um hormônio masculino produzido nos testículos a partir da puberdade. Então a glândula tem uma função fundamental para o homem, para o seu órgão reprodutor. E o que é o câncer nessa estrutura? O que é o câncer nesse órgão, na próstata, né? É o segundo tipo de câncer em incidência no Brasil, ficando apenas atrás do câncer de pele, né? É um dos cânceres mais frequentes em homens com idade acima de 50 anos. E nós temos que entender que esse exame de prevenção ele é feito anualmente, como as meninas fazem os exames delas, né? As meninas fazem o Papa Nicolau, fazem o preventivo anualmente. Quem tem risco de câncer de mama também faz essa busca frequente. E o exame de próstata ele tem que ser todo ano, tá? E nós vamos saber como isso funciona. Na maioria dos casos é curável quando detectado precocemente e responde muito bem ao tratamento. O tumor maligno ou câncer cresce, não só comprimindo, mas também invadindo e destruindo tecidos sadios em torno, ali, em volta desse organismo, né? Quais os sinais mais frequentes? Porque a pessoa não faz exame, não busca, não quer se inteirar como funciona aquilo ali, e tem que ficar preocupado quando aparecem alguns sintomas desses, né? É comum não aparecerem sintomas nos estágios iniciais do câncer da próstata. No entanto, quando aparecem, pode ser jato fino e fraco, micção intermitente, urgência para urinar, a pessoa corre para urinar, senão às vezes até se urina mesmo antes de chegar ao banheiro, né? Sangue na urina, que é chamado de hematúria, né? Necessidade de urinar com frequência, especialmente à noite, dificuldade para iniciar a micção ou reter, segurar a urina. A pessoa fala que tem a urina solta, ou então demora para poder iniciar a micção. Dores ou sensação de ardor nas vias urinárias, dor ao ejacular, dor contínua na parte inferior das costas, quadris ou parte superior das coxas. Todos esses sintomas têm que ser avaliados, tem que prestar atenção, né, para ver se algum desses sintomas aparecem aí no seu cotidiano. Como é feito esse diagnóstico de câncer da próstata? O toque retal é o primeiro passo. Nós temos culturalmente essa dificuldade de entender esse exame. As meninas fazem o exame todo ano e é desconfortável, tá? Esse exame não é confortável, mas é um exame ótimo, um exame óbvio para detectar esse tipo de lesão. O que o homem precisa entender? Nós estamos cuidando da saúde, tá? Não tem nada além disso. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Nós temos que ter maturidade suficiente para poder entender isso aí. Só quem já passou por um quadro de câncer sabe como é sofrido o tratamento, como é sofrido o acompanhamento, porque sofre todo mundo. Sofre o paciente, os filhos, a esposa, os amigos. Então, vamos deixar de pensar isso, né? Eu não vou no médico porque o toque é no reto. A via mais óbvia para se alcançar a próstata é através do reto. E a próstata fica bem perto do reto, ele é bem no início ali. Então o toque é simples, é só para que o médico possa chegar até a próstata e poder fazer a análise. Isso aí é fundamental para a boa qualidade desse diagnóstico. O exame de toque retal é o primeiro passo para o diagnóstico. Usando uma luva e introduzindo o dedo através do ânus, o médico, geralmente o médico urologista, né, é capaz de sentir a presença de uma protuberância endurecida ou um aumento da próstata. Ela pode estar enrugada, ela pode ter ranhuras, e o médico, através desse exame, porque a próstata é muito próxima à parede do reto, tem essa facilidade de diagnosticar se tem alguma lesão ali ou não. Assim, ele pode detectar o câncer bem antes dos sintomas ocorrerem, aqueles sintomas que nós vimos antes, né? Este exame deve fazer parte da rotina anual dos homens acima de 50 anos de idade, né? Além que tem um ou mais parentes em primeiro grau que
que tiverem câncer de próstata. Esses devem começar a partir dos 35. Tem histórico, vai correr atrás aí para poder fazer esse acompanhamento, para não ser surpreendido aí futuramente. E esse exame ele é conjugado com um exame de sangue chamado PSA, né? Há outro exame que determina o nível do antígeno prostático específico, que é o PSA, no sangue, né? Que costuma elevar-se em homens com câncer de próstata ou outras doenças prostáticas. Os dois exames, toque retal e o PSA, precisam ser feitos conjuntamente, pois os dois se completam. Vou fazer o toque, vou fazer o PSA anualmente para ver se tem alguma diferença de um ano aí para outro, né? Feito esses exames, caso o médico suspeite de qualquer irregularidade, poderá solicitar exames adicionais, como raio-x, exame de sangue, além da ultrassonografia transretal e da biópsia propriamente dita, né? A biópsia, né? Isso aí é que vai resolver o problema. O único método seguro de se confirmar o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia. Para isso, uma amostra do tecido prostático é retirado. Comumente, uma punção da próstata, através de uma agulha, é inserida diretamente na glândula. Se a biópsia revelar a presença de câncer, outros testes serão necessários para avaliar a extensão da doença. Essa conduta, denominada de estadiamento, permite ao médico fazer a melhor escolha do tratamento que aquela pessoa ele vai precisar, tá? No caso de haver a necessidade da biópsia. E tem outros exames complementares também, né? O raio-x, cintilografia óssea, teste de laboratório, ultrassom transretal, tomografia computadorizada e a ressonância magnética, que é a área que eu trabalho, né? Aqui nós temos um exame de ressonância magnética e nós constantemente estamos fazendo exame de próstata para avaliar se tem lesão ou não, né? É um exame muito comum agora na próstata. Pode ocorrer da pessoa ter uma hiperplasia na próstata, ou seja, a próstata aumenta de tamanho, ocasionando alguns sintomas daquele que nós vimos lá no início, né? Mas não é necessariamente uma tumoração. A hiperplasia é um aumento da próstata. Tem alguns sintomas, mas não é maligno. A próstata, na ressonância, é pedida como um exame de próstata multiparamétrico, que através do exame de ressonância magnética pode ser analisado ali pelos metabólicos e a pessoa ter uma real a ideia do que está acontecendo com a próstata através do volume e do próprio estudo desses metabólicos pela ressonância. Então, é um exame excelente para quem quer tirar dúvida, enfim, para o médico poder cravar um laudo ali específico. Tratamento para isso aí, esse é o médico que vai definir, né? Então, a escolha do tratamento depende do histórico médico do paciente, de sua idade, do seu estado geral, da saúde do camarada e do estadiamento da doença, tá? O câncer de próstata geralmente tem cura, quando é descoberto bem no início, por isso que essa prevenção é fundamental. Descobriu no início, não vai ter dificuldade, existe um tratamento aí para que a pessoa possa ser curada dessa lesão, né? O câncer de próstata geralmente tem cura quando se descobre no início. No entanto, mesmo tendo se espalhado, responde bem aos tratamentos. Cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal são geralmente usados no combate ao câncer da próstata. Em algumas vezes pode ser necessário a combinação desses tratamentos aí, depende de cada caso, né? Os tratamentos podem ser utilizados tanto para curar o paciente, como para reproduzir a extensão da doença. Após avaliar o seu quadro específico, o médico fará a melhor indicação terapêutica. O que ele vai fazer a respeito desse quadro clínico do paciente, né? Quem traça isso aí é o médico que está acompanhando cada caso, né? Os tipos de tratamento que ele pode sugerir, né? Cirurgia, a radioterapia e a hormonioterapia também. A escolha pelo tipo de tratamento nem sempre depende do estadiamento da doença. Muitas vezes, o paciente não necessita de qualquer tratamento, além dos exames frequentes de controle daquela lesão ali. Outros, porém, com o mesmo estadiamento, podem necessitar de radioterapia ou de cirurgia para remoção total da próstata mesmo. Fatores de risco para esses camaradas aí, né?
os durões, né? Para os caras que não querem entender que é necessário fazer a prevenção. A causa do câncer de próstata ainda não foi definida com precisão, não tem ali um caminho certo, exato, né? De acordo com o INCA, os dois fatores confirmadamente associados, que são o aumento do risco de desenvolvimento do câncer da próstata, são a idade e o histórico familiar. Teve caso na família, né, e já tem idade, isso aí vai juntar e provavelmente vai ser sugerido o câncer de próstata pela análise, né? Por isso, se você se identificar com algum dos fatores citados, redobre a atenção e não deixe de fazer os exames preventivos. Tá nesse quadro aí, tá? Ou tem idade, por isso que acima de 50 anos tem que fazer anualmente, né? Ou ter algum histórico familiar, irmão, pai, um tio, algum parente próximo, vai ter que fazer o estudo também frequentemente. Como se previne isso aí, né? Apesar de não serem conhecidas as formas específicas para a prevenção do câncer da próstata, sabe-se que a adoção de hábitos saudáveis é capaz de evitar várias doenças, dentre elas o câncer em geral, tá? Não só o da próstata. Sendo assim, indica-se fazer diariamente atividade física, ter uma alimentação rica em fibras, frutas e vegetais, reduzir a quantidade de gordura na alimentação, principalmente a de origem animal, manter o peso na medida certa, que tem muita gente obesa por aí, e diminuir o consumo de álcool e não fumar. Isso aí para a gente é muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? Considerações finais dessa conversa que nós temos hoje, né? Se você achar a prevenção trabalhosa, saiba que na prática ela é muito mais simples do que aparenta ser. Não deixe que o preconceito impeça você de fazer os exames preventivos. É preciso coragem para vencer a barreira do preconceito. Cuidar da sua saúde é garantir uma vida melhor para você e para a sua família, de uma maneira geral, tá? Evitar o sofrimento, né? Evitar a dor, né? Eu sou saudável, minha saúde é de ferro. Não é assim que funciona. Tem que fazer o exame, tem que se prevenir, tem que buscar a medicina. O Senhor nos dá tantas possibilidades, tantos médicos bons, tantos tipos de tratamento, nós não podemos relaxar com isso. Depois o camarada que está todo ruim, Senhor, o que é que eu faço na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Porque não se preveniu, porque não teve sabedoria o suficiente para buscar prevenção, né? E servir de exemplo também para os outros irmãos. Isso não é vergonha, isso não é difícil, tratamento. É uma questão de esclarecimento, né? A pessoa tem que ser clara para você fazer e para poder contagiar também os que estão ao redor. Que o Senhor possa nos abençoar, né? Que o Senhor possa nos ajudar a sermos pessoas esclarecidas. Nós precisamos de saúde para que o reino possa crescer. Nós precisamos levar a palavra de Deus, né? O homem tem que parar com essa resistência, né? Nós temos que colocar isso aí na prática, ser exemplo para os nossos filhos, ser exemplo para os nossos irmãos, né? Quem é líder, exemplo para os seus liderados aí, tá? Exemplo para os membros, tá? Abençoe a sua igreja com bons exemplos. A igreja tem que ser saudável, então que nós possamos colocar isso aí em prática. Homens, não deixe que o sofrimento atinja nossas esposas, né? Você está se prevenindo, você está dando exemplo para ela, para que a sua família possa crescer saudável. Tá bom? Eu sou muito grato por essa oportunidade, né? Sou grato por estarmos aqui batendo esse papo, né? Sou grato pelo convite, né? Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, né? Sou grato por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, sou grato por estar aqui, por poder falar com vocês. Eu espero que essa palestra tenha ajudado aos irmãos e esclarecido um pouco mais sobre a real importância da nossa campanha do Novembro Azul, né? Que a gente possa ser contagiado com essa campanha. A gente ouve falar em vários veículos aí que é importante a prevenção. Então que
a gente possa colocar isso em prática, que a gente possa buscar a área médica, que a gente possa buscar os especialistas, né, para ficar com a consciência tranquila, para crescer saudável, ter uma velhice saudável. Eu falo muito isso com a minha esposa, nossos filhos já estão criados. Então agora é a hora que nós temos que usufruir do nosso trabalho, usufruir de tudo aquilo que nós conquistamos, usufruir das bênçãos que o Senhor tem reservado para nós e para a nossa família. Na hora que nós vamos fazer isso, a gente não pode ficar doente, a gente tem que ser prevenido para que as bênçãos do Senhor entrem com abundância nas nossas vidas. Tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê clareza, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor, que lhe dê saúde, que lhe dê vigor físico para poder conduzir suas ovelhas, tá? Que o Senhor possa estar contigo. Muito obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe. Graça e paz, amigos. Eu quero fazer uso dos minutos finais desta programação para te parabenizar por participar deste movimento. Afinal, o que nós experimentamos, o que nós ouvimos e vivemos nestes momentos não faz parte apenas de um movimento de conscientização, mas o ponto focal deste encontro foi de ministrar na sua vida princípios e verdades da Palavra de Deus com relação ao cuidado que nós devemos ter com as nossas vidas, o cuidado que você precisa ter consigo mesmo. O texto da Palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E o texto ele nos remete ao entendimento de que, por isso, precisamos ser seletivos, cuidadosos com relação às escolhas que vão resultar, que vão impactar na saúde do nosso corpo, na nossa saúde. Ainda lá em Mateus 22, versículo 39, Jesus ele vai estabelecer a régua no que tange o amor que nós devemos manifestar, que a gente precisa demonstrar àqueles que estão à nossa volta com relação ao nosso próximo. E ele vai dizer assim: ame ao próximo como a você mesmo. O objetivo aqui é que você desenvolva amor, empatia por aqueles que estão à sua volta no mais alto nível, no nível mais elevado possível. E sendo assim, o amor que você deve ter para com a sua vida, ele também de igual forma deve ser um amor de mais alto nível, um amor elevado. Portanto, cuidar de você, fazer escolhas que vão resultar numa saúde mais qualificada para você, são escolhas que agradam a Deus e com toda certeza é o que Deus quer para mim e para você. Então, parabéns por participar aqui. Eu espero que tudo o que você ouviu possa ter levado, possa ter criado em você um desejo, uma motivação de ser ainda mais cuidadoso com você mesmo, a ter te motivado a ter uma qualidade de vida ainda mais bem sucedida. Bom, por isso eu quero orar por você, eu quero colocar diante de Deus o que nós vivemos, o que nós ouvimos aqui, a fim de que o Espírito Santo ele continue a falar no seu coração e que ele possa tratar e possa te ajudar, te orientar e te dar direções em relação às escolhas, a fim de que todas elas possam levá-lo, possam prometer a um cuidado ainda maior, um cuidado ainda mais elevado com relação à sua saúde. Afinal, somos sacerdotes dos nossos lares,
nos sacerdotes das nossas famílias. E está sobre nós o privilégio e a responsabilidade de cuidar destes que Deus ele colocou em nossas vidas. Para isso, a gente também precisa se cuidar. Bom, feche seus olhos, vamos orar. Deus querido Pai bendito, Senhor, nós te somos gratos por aquilo que nós ouvimos, por esses momentos em que estivemos juntos, Pai, conectados, ouvindo aquilo que vem de Ti, no que diz respeito à necessidade do cuidado para a minha própria saúde. Então, Deus, como tema dessa programação, dessa atividade da qual participamos, nós possamos quebrar tabus, nós possamos, Pai, mudar preocupações, intenções, pensamentos no que diz respeito à necessidade do cuidado com relação ao meu corpo, entendendo, Pai, que ele é a casa do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, nos dê a oportunidade. E aqueles, Pai, que vivem momentos de desafio, Pai, de luta com relação à sua saúde, eu quero, Pai, ministrar, Pai, agora, Pai, a Tua bênção, a Tua cura sobre essas vidas, segundo a Tua vontade, segundo o Teu plano perfeito para cada um de nós. Que assim seja, Pai, continue abençoando a Tua igreja, continue, Pai, abençoando todos, Pai, que participaram para que esse evento ele fosse possível, todos aqueles que foram usados pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua ministração, ela chegasse até nós. Obrigado, continue nos abençoando, nos dirigindo, cuidando de nós, que as nossas escolhas, elas de igual forma, possam, Pai, nos levar para um cuidado ainda mais excelente. Obrigado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigada a todos que estiveram conosco em mais essa atividade promovida pelas Mulheres Cristãs em Missão, as mulheres da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Obrigada ao irmão Nivaldo, o irmão Diácono Nivaldo, que nos atendeu prontamente para nos fazer essa palestra sobre o tema Quebrando Tabus, do Novembro Azul, esse tema tão importante relativo à saúde dos homens. Nós queremos agradecer em nome das mulheres da igreja, dos homens, por esse momento aqui passado juntos. Receba essa lembrança como forma de agradecimento. Obrigada a todos e tenham uma boa noite.